Se liga aí, galera. Vou contar pra vocês uma história baseada em fatos reais de uma família mais tradicional, o que consistia entre uma mãe, um pai e dois filhos homens, no qual esses filhos cresceram presenciando muita briga. O pai que bebia muito, chegava bêbado, chegava batendo neles, então eles presenciaram muita violência, tanto física quanto verbal. E um dia foram perguntar a ele, para um desses meninos, o porquê ele ter se tornado um médico de grande sucesso, uma pessoa de valores, de princípios. E daí ele respondeu: eu sou assim, eu cheguei onde eu cheguei porque meu pai, ele batia muito na minha mãe, batia muito na gente, ele bebia muito, e eu desde criança eu botei na minha cabeça que eu queria ser diferente do meu pai. Eu iria ser o provedor da minha casa, porque minha mãe que tinha que trabalhar para sustentar a casa, trabalhava muito como faxineira, a gente passava necessidade. E eu botei na minha cabeça que eu queria ser diferente do meu pai. Eu queria ser o provedor, eu queria crescer na vida e eu nunca iria encostar um dedo em uma mulher. E daí também foram para o irmão dele e perguntaram: por que você se tornou um alcoólatra? E ele respondeu: eu me tornei assim por causa do meu pai. Porque meu pai chegava bêbado em casa, batia na gente, batia na minha mãe. Então eu só assim, a culpa é dele. Então veja que um deles usou esse exemplo, é um exemplo negativo, mas deixa de ser um exemplo. Usou esse exemplo para crescer, para ser uma pessoa diferente, uma pessoa de valores. E o outro usou esse exemplo negativo para ser igual ao pai. A questão é, a gente sabe que muitas vezes nós somos produtos do meio. Muitas vezes nós nos espelhamos pelos nossos pais. Mas nós temos que aprender a quebrar o ciclo. Meu pai era assim, meu pai era ruim, minha mãe era ruim, minha mãe não fez isso e isso por mim. Mas eu vou fazer diferente, eu vou ser uma mãe, eu vou ser um pai diferente. Então a gente tem que aprender a quebrar esse ciclo e não repetir mais isso, e não repetir isso com nossos filhos. Então aprenda a quebrar o ciclo. Outra coisa também, aprenda a pegar o exemplo, algo que foi negativo, fazer do limão a limonada. Algo que foi ruim pra você, que doeu muito, tome isso como exemplo. Por exemplo, hoje eu fui humilhada, hoje aconteceu isso comigo. Isso é um exemplo, é algo muito ruim, mas pega esse pulso quando você tá lá no fundo do poço, onde você chega, onde você é humilhado, onde ninguém mais acredita em você. Use isso pra você poder crescer. Porque é na dificuldade mesmo que a gente vai encontrar várias soluções. Todo mundo tem algum dom, algum talento, alguma habilidade. Procure saber o que você tem, o que você é bom. Ah, Thaís, eu não sei o que eu sou bom. Pergunte a alguém. Às vezes a gente não se conhece, mas muitas pessoas conhecem a gente. Então pergunte ao amigo: o que tu acha que eu sou bom? O que é que eu sei fazer? Primeiro se pergunte, se não souber, pergunte a alguém. Descubra e faça diferente. Faça, tente crescer, procure crescer. Use essa dificuldade para você crescer, como impulso para você vencer. É isso o recado de hoje.